Olá, no mês de setembro nós comemoramos o Dia Nacional do Cerrado, mais especificamente no dia 11 de setembro. Um bioma importante para o país, mas que enfrenta muitos desafios para ser preservado. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Rodrigo Hollenberg. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso argumento. Gostaria que o senhor falasse para nós sobre a importância do Cerrado e sobre os riscos que esse bioma corre, né? O senhor foi presidente da Comissão de Meio Ambiente numa discussão importante, como a do Código Florestal, onde o bioma do Cerrado foi motivo, objeto de reflexão e debates. E mesmo assim, preservá-lo é um desafio. Bom, eu diria que é um desafio enorme e o Cerrado é um bioma extraordinário, com características muito próprias. O Cerrado é a savana do mundo de maior biodiversidade. É o segundo bioma brasileiro em biodiversidade, ocupa 25% da área do Brasil e é responsável por 70% das águas das bacias do Paraná, do Tocantins e do São Francisco. Por isso, por si só, já demonstra a força do Cerrado. Mas nós temos uma imensa biodiversidade aqui, em torno de 12 mil plantas conhecidas no Cerrado, das quais 4.400 só existem no bioma Cerrado. E muitas delas são medicinais, né? O Cerrado é rico em... Riquíssimo. A biodiversidade do Cerrado pode dar uma contribuição enorme na sustentabilidade da agricultura brasileira, na indústria de fármacos, enfim, de várias formas. E por quê? Porque no ambiente de mudanças climáticas, que nós temos aí a perspectiva do aquecimento global, nós podemos ter nos genes dessas plantas adaptadas ao bioma Cerrado, a grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura, os genes que vão permitir que o arroz do futuro, o feijão, a soja, o milho, sejam adaptados a temperaturas mais elevadas, sejam adaptados a grandes períodos de estiagem. E ao desmatar o Cerrado, nós estamos destruindo essa biodiversidade que nós não conhecemos ainda integralmente. Senador, o que é que tem motivado esse desmatamento? O desmatamento, no Cerrado se desmata ainda, infelizmente, para se fazer carvão, para alimentar especialmente as siderúrgicas de Minas Gerais, para o avanço, para a expansão da agricultura intensiva e da pecuária extensiva, também é uma pressão forte no Cerrado. E nós temos conflitos hoje também com diversos povos indígenas que habitam o Cerrado e que já tiveram suas áreas demarcadas, mas enfrentam uma pressão muito grande no seu entorno, ou que ainda não tiveram as suas áreas demarcadas. Portanto, nós temos diversos problemas que ameaçam o Cerrado. E o Cerrado é uma extensão muito grande, são 2 milhões de quilômetros quadrados, e com ciência, com tecnologia, com inovação, com conhecimento, é possível aliar todos os usos múltiplos do Cerrado. É possível e é louvável que o Cerrado continue sendo um grande produtor de alimentos, mas é importante que nós façamos com altos índices de produtividade, investindo em técnicas e metodologias adequadas, como integração lavoura, pecuária, floresta, sistemas agroflorestais, plantio direto, para que possamos aumentar a produção de alimentos sem precisar avançar sobre áreas de cerrado preservadas. Senador, o que é que o Congresso Nacional, mais especificamente o Senado, tem feito, pode fazer com relação ao desafio da preservação do Cerrado? E também, já emendando uma segunda pergunta, o que o Código Florestal proporcionou de proteção para esse bioma? Veja bem, é importante registrar que o Código Florestal foi aprovado no Senado num ambiente em que a correlação de forças do Congresso Nacional era muito desfavorável ao pensamento ambientalista. Mas tivemos um Código Florestal aprovado que está em vigor. Eu diria que a agenda nesse momento é buscar a implementação do Código Florestal com a regularização das áreas rurais, dando tranquilidade e segurança jurídica no campo, implementando o cadastro ambiental rural e implementando programas que garantam a recuperação das reservas legais e das áreas de preservação permanente. Mas hoje nós temos uma agenda no Senado, no Congresso Nacional, ameaçadora ao Cerrado, e que precisamos ter uma mobilização da população para evitar que ela avance, porque ela significaria um retrocesso muito grande na nossa agenda ambiental. Por exemplo, na Câmara está a proposta de emenda à Constituição que procura delegar ao Congresso Nacional
os poderes para a demarcação de terras indígenas. Isso será um retrocesso muito grande em relação ao que previu a Constituição Federal, que dá essa delegação ao Poder Executivo. Se isso efetivamente acontecer, nós, além de termos uma dificuldade muito grande de promovermos novas demarcações de terras indígenas, nós corremos o risco de regredir, porque certamente haverá uma pressão no sentido de reduzir algumas áreas já demarcadas. Por outro lado, também, um outro projeto que preocupa bastante os povos do Cerrado é a proposta que busca autorizar a mineração em terras indígenas. No meu entendimento, isso seria desastroso para as populações indígenas. O que nós precisamos é reconhecer o valor dessa diversidade cultural e garantir as condições para que essas populações indígenas possam crescer, possam se desenvolver, mantendo as suas tradições e as incorporando no processo de desenvolvimento do Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que pode desenvolver uma forma diferente de desenvolvimento. Para isso, nós temos que quebrar um paradigma. Nós não podemos ver as populações indígenas como empecilho para o desenvolvimento. Nós temos que incorporá-las num processo de desenvolvimento que valorize a imensa diversidade cultural que nós temos no Brasil. E aí o Congresso Nacional tem um papel importante, né? O Congresso Nacional tem um papel importante, mas a sociedade, nesse momento, tem um papel também muito importante, no sentido de se mobilizar em defesa desses valores que são valores universais. Porque o que a gente percebe muitas vezes é que o interesse econômico, o interesse imediato, o interesse financeiro prevalece sobre interesses difusos, mas que são interesses públicos, interesses nacionais e interesses de longo prazo. E esses interesses de longo prazo indicam claramente que é preciso preservar o Cerrado, para preservar a nossa biodiversidade, para preservar a água, garantindo a própria sustentabilidade da agricultura brasileira para os próximos anos. Obrigada pela sua participação no nosso programa, senador. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou fazendo suas críticas. Ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.